Porque nesse braço nós sabemos, nesse descanso nós sabemos que nós não seremos enganados, nós não seremos confundidos, nós não seremos roubados. Esse é o melhor lugar. Nesse lugar que você está, querido? Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom estarmos aqui para adorar e para escutar a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Amém? Aleluia. Queridos, hoje eu vou falar com vocês sobre comunhão. Como é bom termos comunhão, né? Como é prazeroso termos a comunhão do Espírito Santo. Essa é a melhor comunhão. Esse é o melhor prazer que nós temos em estar ligados, conectados com esse poder, com esse ser, que é o nosso ajudador, que está conosco todos os dias da nossa vida. Na palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar. Deus falou que o Espírito estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele está conosco, Ele está com você. Amém? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Queridos, vamos... por que eu trouxe essa palavra comunhão? Comunhão com o Espírito Santo. No decorrer da ministração você vai entender. Porque eu estive viajando e eu estava com umas pessoas, e dentre essas pessoas tinha uma pessoa que não conhecia o Senhor, não tinha prazer nas coisas do Senhor, porque quem não conhece o Senhor não tem prazer. Quem não conhece o Senhor não vai entender, num dia de chuva desse, que numa hora, num momento desse, queria estar em casa, tomando um chocolate quente, no seu sofá, assistindo uma televisão, um programa, uma ministração, e sai da sua casa, num tempo chuvoso, e vem para cá. Uma pessoa que não tem o Senhor, ele vai entender? Não vai. Uma pessoa que não tem o Senhor não vai entender por que você levanta cedo e vem para a igreja. Que isso? É hora da gente deitar, dormir. Vai para a igreja fazer o quê? O que a igreja tem? Então, quem não tem o Senhor, não tem o prazer nas coisas do Senhor. Mas nós que temos, o nosso prazer está na lei do Senhor, está em estarmos aqui congregando, unidos. A unção, ela se manifesta quando está todos juntos, numa só fé, num só Espírito, buscando o mesmo Deus, comungando da mesma palavra, deixando a palavra se encher e tendo prazer nela. O nosso prazer está aqui. No domingo eu não me vejo em outro lugar se não for na igreja. Eu acredito que para muitos, né? Mas vamos lá para 1 João 13, na versão NVT. Não, 1 João 1:3. Está escrito assim: anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha com que é a nossa comunhão: com o Pai e com o seu Filho Jesus. Está escrito que Jesus, que Deus deu o que Ele tinha de melhor por mim e por você. Por quê? Por que Deus deu Jesus por nós? Porque nós aprendemos na palavra que a comunhão com Deus, ela foi quebrada com o pecado. A comunhão foi quebrada quando Adão decidiu não obedecer a Deus. Foi uma questão de decisão, ele decidiu não obedecer. Então, naquele momento, aquela comunhão, na palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele passava todo dia para conversar com Adão. Deus passava todo dia para conversar com Adão, para dar direção para ele, para saber como é que ele estava, para conversar, para dialogar. Deus fazia isso com Adão. Mas o que aconteceu? Quando Adão pecou, essa comunhão foi quebrada.
Deus passou de novo procurando Adão, e cadê Adão? Adão não estava mais no lugar que era para ele estar. Tanto é que Deus chegou e perguntou: onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas por que Deus perguntou? Você já parou para pensar? Se Deus sabia, por que ele perguntou? Porque Deus queria ouvir dele mesmo, do próprio Adão, onde é que ele estava. Onde você está, Adão? Porventura, você comeu do fruto da árvore, que eu falei que não era para você comer? E aí nós conhecemos a história. Foi um jogo de empurra. Cada um foi empurrando para o outro. A mulher que tu me deste, a mulher, a serpente, me enganou. E aí nós já sabemos. Então, com isso, foi quebrada a comunhão. O prazer que ele tinha. Queridos, Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Porque o pecado foi aquilo que separou o homem de Deus. E Deus procurou na terra uma pessoa que fosse capaz de restabelecer, e Deus não encontrou. Tanto é que na palavra diz que Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus queria resgatar a humanidade, trazer a humanidade de volta para Ele. E homem nenhum seria capaz de fazer isso. Por um homem o pecado entrou no mundo. E o pecado só poderia sair do mundo através de um outro homem. E nós, pela palavra, nós sabemos que Jesus é como homem, nascido de uma mulher. Passou pelo todo o processo que nós passamos. Jesus passou. Para que através dele, humanamente, o pecado pudesse sair do mundo. Porque ele se entregou. Na palavra de Deus diz que como ovelha, ele foi para o matadouro. Ele já sabia, ele foi. Foi penoso para ele? Foi, queridos. Foi penoso, um ser vindo aqui, um ser trino, poderoso, estar ali com o Pai, na comunhão com o Pai, ter se despido do seu trono de glória, veio aqui na terra. Graças a Deus encontrou pessoas que acreditaram, que a Maria acreditou no que o anjo falou para ela, aceitou a palavra, através dela Jesus veio ao mundo. Jesus cresceu igual todos nós crescemos, mas Jesus aprendeu, estudou a palavra, foi aprendendo e foi se desenvolvendo e ensinando a palavra para aqueles que não conheciam. Porque antigamente o povo conhecia um Deus que era um Deus da lei. Então, Jesus veio apresentar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que queria resgatar o homem, o Deus que queria trazer o homem de volta para Ele, o Deus que queria dizer: meu filho, vem, que tem lugar seguro para você. Vem para mim, que eu estou aqui, o que eu tenho para você é bom. Então, Jesus veio para apresentar este Deus para a humanidade. Aleluia. Então, o objetivo disso era da comunhão, como diz, você não precisa abrir lá em João 17, 21, era que todos sejamos um. Para que, como é o Pai em Jesus, e eu em ti, em Jesus nele, assim sejamos nós, para que o mundo creia que Deus enviou Jesus. E nós estamos em Deus, nós estamos em Jesus, para que o homem creia, para que o povo veja. Aleluias. Para isso nós fomos chamados, querido, à comunhão com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Mas Deus enviou Jesus para restabelecer, ou seja, construir, recriar, resgatar o homem que estava perdido no pecado, que não tinha força por ele mesmo de deixar. Às vezes até poderia pensar em querer deixar, mas não tinha força por ele de sair daquela condição. E só o poder de Deus poderia fazer isso, poderia trazer o homem, através de Jesus Cristo, à comunhão que tinha perdido. Amém? Deus amou o mundo, como eu falei, de tal maneira. O pecado, querido, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, ou seja, é a violação, é o descumprimento da lei divina. Isso é o pecado. Quando o homem ele não obedece a palavra, ele não atenta para a palavra de Deus, ele peca.
Quando o homem não anda em fé, ele peca. Então são coisas assim que às vezes a gente diz, aquele que não anda em fé peca. Às vezes a gente não está crendo numa situação, mas nós estamos pecando. Então aquele que não anda em fé, lá em Provérbios 14, 9, ele diz assim, os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado que cometeu. Mas a boa vontade está entre os justos. Você é justo, querido? A boa vontade, se nós pecarmos, sairmos do trilho, está em nós de reparar e voltar rapidinho para o trilho, rapidinho para a comunhão, para não deixar, querido, o pecado entrar, para não deixar a brecha, para que o inimigo possa nos afastar. Porque Deus não tem prazer que o homem esteja separado dele. Deus não tem prazer que o homem ande uma vida sem agradá-lo. Se o homem está sem força, está desanimado, Deus quer que o homem venha. Venha, meu filho, porque eu não quero você longe de mim. Eu quero que você siga as orientações que eu te der. Eu quero que você ande na minha palavra. Queridos, deixa eu contar um exemplo aqui rapidinho que me veio aqui à memória agora. Eu estava lá em São Luís, estava com a minha irmã. Na rodoviária eu fui buscar uma outra irmã que estava chegando. E aí minha irmã tinha marcado que chegava às 5h30. Aí eu cheguei na rodoviária às 5 horas, meia hora era o tempo suficiente para buscá-la. Beleza, quando eu cheguei, o cara falou assim, não, vai demorar, vai chegar só 7 horas. Eu falei, caramba, de 5 horas até 7 horas aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Aí a minha irmã, vamos lá para dentro. Eu falei, tá bom. Aí ficamos lá. Estamos sentados, quando a gente passa, vem um rapaz até nós, pedindo ajuda porque estava com o pé machucado. Aí a gente começou a fazer a obra. Falamos de Jesus para ele, ajudamos ele, ele recebeu Jesus, beleza. Aí sentamos numa cadeira que a parte tinha à nossa frente, um rapaz estava fumando. Na hora que eu bati assim, fitei os olhos naquele rapaz, eu olhei que ele estava meio perturbado. Ele ia para um lado, ia para o outro e fumava. Aí veio, eu estava num canto assim, a cadeira estava aqui, eu estava aqui. Aí esse rapaz veio e jogou um cigarro. Eu falei, caramba, esse cara tinha que jogar logo esse cigarro perto de mim, que aí vem a fumaça da ponta de cigarro, né? Eu falei, tinha que jogar logo aqui. Aí fiquei conversando com a minha irmã, beleza. De repente, esse cara chegou aqui, dona. Sabe quando você está distraído, ele vê aqui assim do canto, e com uma voz bem forte, dona. O medo quis entrar, mas eu me segurei. Aí eu olhei para ele e falei, pois não. Ele falou, me dá um dinheiro para me comprar uma comida. Eu estou 3 dias sem comer, aqui, estou fedendo. Aí eu olhei para aquele homem, eu já vi que ele estava perturbado. Na hora o Espírito sinaliza para a gente, né? Eu vi que ele não estava legal. Aí eu cheguei para ele e falei assim, tá, eu vou te dar uma comida para você comer, mas primeiro eu vou te dar o espiritual. Aí comecei a perguntar para ele o que ele estava fazendo ali. Aí a primeira coisa que ele fez foi jogar a culpa dizendo que ele que tinha ido para ali, porque um pastor tinha indicado para ele ir para ali, que ia dar algo para ele. E o pastor faltou com ele e ele estava ali. Só que eu não tinha percebido que tinha um policial logo do lado assim, observando ele. E ali comecei a conversar sentada com aquele homem, comecei, o Espírito ia trazendo as coisas do meu espírito e ia passando para ele. E aí eu falei assim, olha, na hora que você passou aqui, eu vi que você está perturbado. Você não está legal não. E eu vou te dizer uma coisa. Aí ele falou assim, senhora, eu sou afastado do evangelho. Eu fui pastor. Eu falei, você foi pastor? E o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, não, eu vim para cá porque ele me mandou, eu vim com o pastor que eu lhe falei, e eu estou aqui com a necessidade, ele faltou comigo. Eu falei, aí nessa hora eu levantei, assim, eu falei assim, olha aqui, você era um pastor e você está aqui, independente se você era pastor ou não, mas você está aqui, então você tem conhecimento da palavra. Por que você não orou a Deus, não buscou em Deus para saber se era para você vir? Ah, sabe, irmã, a carne é fraca, né? E aí todo mundo está propenso a cair. Eu falei, olha aqui, eu sei que todo mundo pode fazer isso. Mas se você fosse um homem, como você está dizendo que conhece a palavra, buscasse a Deus mesmo sem força, você chegasse para Deus, Senhor, eu estou assim, eu não estou me sentindo bem, eu estou doidinho para pecar, eu estou doidinho para fazer tal coisa, abrisse teu coração e falasse para Deus, Deus ia te estender a mão, Deus não ia te deixar você fazer isso não. E por que você fez?
Porque tudo que eu falava, ele revidava. Aí eu fui para isso. Eu falei, você não tinha caído não. Então por que você não praticou aquilo que você entendia da palavra, que você não buscou em Deus? Você está jogando a culpa no pastor. E a tua responsabilidade é qual? Falei para ele. Aí ele ficou assim. Ele falou, não, dona, e tal. Aí ia para lá e para cá. Aí eu falei, olha, eu vou te dizer, Satanás quer te destruir. Esse espírito maligno que está atuando na tua vida agora. E aí eu comecei a falar em cima da palavra revelada para ele. E o policial do lado só olhando. Aí nisso que eu estava falando, veio outro para cá. Aí nisso que eu vi, aí eu levantei, que até o momento eu estava sentada. E pai, comecei a ministrar para aquele homem a palavra de Deus. Aí depois que eu comi, ele, tá bom, dona, eu estou com fome. Eu estou assim, olha, eu estou muito magoado, eu estou muito chateado. Eu falei, primeira coisa, querido, se você não liberar perdão, você não vai sair dessa condição que você está. E eu te digo mais, a liberar o perdão não é você sentir que está tudo bem, é você falar, libera a vida desse homem para que você possa avançar. Você aceita? Aí ele falou, eu aceito. Aí eu falei, então tá. Então eu vou falar aqui, você vai me dizer, eu não quero saber mais o que foi, você só vai dar o nome do sujeito lá e você vai liberar o perdão para ele, beleza. Falou, liberou. Aí depois que ele liberou o perdão para a pessoa, querido, o perdão, a falta de perdão, o pastor não está nem para ele, é ele que está sofrendo dano. É ele que está 3 dias sem comer, ele que está 3 dias sujo, é ele que está ali todo amargurado, o espírito maligno oprimindo a mente daquele homem, doido para fazer uma outra besteira, os policiais do lado vigiando ele, e depois ele disse assim, olha, eu já fui traficante, como é que fala? Vendi arma e eu fui preso. Eu já ganhei minha passagem de volta. Está aqui, mas a minha passagem está ali no departamento tal, porque eles estão avaliando o pedido, a passagem, para saber se eu posso ir. Aí eu falando para aquele homem, na palavra, ele relutando, eu na palavra. E depois que ele liberou o perdão, que eu orei por ele. Aí eu falei, agora você quer se reconciliar com o Senhor? Ele falou, eu quero. Querida, até ali ele estava assim, no hora e outro. E ele olhava assim, ele vinha e minha irmã de lado só orando em línguas. E na hora que ele vinha, o Espírito mostrava mesmo, ele querendo roubar, né? Porque a pessoa influenciada pelo poder das trevas, ela querendo roubar e tirar, e ali na hora repreendendo, o Espírito Santo trazia, repreendendo o espírito de roubo daquela vida, beleza. Aí depois daquilo, aí eu falei, agora você fecha o olho, que eu vou orar. Eu falei, você quer se reconciliar? Quero. Aí fez a oração de reconciliação. Querido, na hora que eu estava orando, aí a oração que o Senhor trouxe para mim, para orar para ele, era a oração de Efésios. Para que os olhos dele fossem iluminados, ele fosse fortalecido com o poder, porque ali ele não estava. Ele tinha o conhecimento da palavra, mas estava fragilizado, estava caído, não tinha força para deixar, estava preso pela falta de perdão. E ali, depois que terminamos de orar para aquele homem, ele estava suando. Se reconciliou com o Senhor. Eu falei, bom, agora que você se reconciliou, eu vou te dizer uma coisa. Para onde você vá, busque o Senhor. Porque Satanás, ele está doido para destruir a sua vida. E se você permitir, ele vai fazer. E Deus está te dando uma chance. O amor de Deus. Aí comecei a falar do amor de Deus para aquele homem. Aí depois eu falei, pronto, agora eu vou te dar comida. Aí onde é que você quer comer? Tal local, vamos lá. Dona, eu quero comer uma comida de panela. Acho que estava tanta fome. Aí vou lá, comida de panela, onde é que é tal? Cheguei lá na mulher, prepare uma comida para ele. Qual comida você quer? Eu quero tal. Deu. Aí terminou, paguei lá para ele. Eu estava até com a intenção de dar um dinheiro. A minha irmã não dei dinheiro. Falei, tá. Comprei uma comida, comprei um refrigerante, a água, deixamos para ele. Aí depois que ele sentou, ele olhou para nós e falou, dona, muito obrigada. Eu estou tão leve. Ele falando, na hora o semblante mudou. Querido, por que eu entrei nessa história aqui que eu contei agora? Porque Satanás, ele quer fazer isso, ele quer destruir as pessoas. E ele faz isso, que eu vou entrar aqui no tipo de pessoa que não tem prazer em estar com o Senhor. Na palavra de Deus diz que tem 3 tipos de homens. O primeiro homem é o homem natural. O homem natural, ele não recebeu a Cristo. Ele não tem prazer nas coisas do Senhor. Ele não sabe por que nós temos prazer de estar aqui na igreja, de estar buscando a Deus, de estar ouvindo uma palavra, de estar louvando a Deus. Ele não sabe disso.
Ele não tem conhecimento das coisas do Espírito. Ele zomba dessas coisas porque ele não conhece. Outrora eu já fui assim. Mas graças a Deus estou aqui. Eu creio que muitos, né? Então, esse homem, ele não tem prazer nisso. Então, lá em 1 Coríntios 2,14 diz: mas o homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito. Elas lhe parecem loucura e não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o Espírito diz. Aquele homem, embora ele estivesse numa condição, que estivesse ali numa situação oprimida pelo poder das trevas, mas ele conhecia a palavra. Embora ele tentasse relutar, ele cedeu. Chegou um momento em que ele viu, ele aceitou. Então, o homem natural, ele não aceita essas coisas do Espírito. Então, eu quero trazer para você o exemplo de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Que está lá em João 3:1-7. Eu vou só refrisar aqui a história. Nicodemos, ele era um homem muito religioso. Nicodemos era um homem que conhecia a lei. Nicodemos era um homem letrado, fariseu. O fariseu era aquele que era membro de um grupo de judeus que obedecia religiosamente ali a lei. Ele era rígido com a lei. Então esse homem chegou até Jesus, ele sabia quem era Jesus, mas ele chegou até Jesus e disse assim: Jesus, sabemos quem és, quem tu és. Sabemos que é um homem que é direcionado. Deus está contigo porque nós vemos as obras que você faz. Nós sabemos. Aí o que Jesus de cara já veio para esse homem? Agora imagine um homem culto, um homem religioso, um homem numa posição, na palavra diz que ele era membro do STJ, Supremo Tribunal dos Judeus. Está lá, olha na Bíblia, Supremo Tribunal dos Judeus, está lá. Ele era membro. Para ser um membro de um Supremo Tribunal, tem que ser alguém que tenha conhecimento. Não é qualquer pessoa. Ele era um homem letrado, ele conhecia muito bem a lei. E ele chegou para Jesus e falou: Senhor, eu sei quem tu és. Olha, o que tu faz aí mostra que Deus é contigo. Aí, o que Jesus deu de lata assim para ele? Ele chegou e Jesus fala assim para ele. Jesus pegou e falou para ele: Nicodemos, cadê? Está aqui, no versículo 3. De imediato Jesus respondeu: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Agora olha só, um homem inteligente, um homem letrado, conhecedor da lei, tinha boa situação financeira, ele veio reconhecendo que era Jesus. De repente poderia esperar ouvir algo de bom mas Jesus chegou para ele: se tu não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí lá no versículo 3, aí Nicodemos, o que ele disse? Aí Nicodemos perguntou: como pode um homem velho nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus estava falando de algo espiritual. E ele vinha com o natural. Jesus estava falando das coisas do Espírito. E ele estava voltado com todo o conhecimento dele, com tudo que ele pertencia, que ele conhecia desse mundo, que ele era a importância desse mundo, se achando, voltando que era alguém. Mas Jesus já falou: você não pode estar. Como nascer de novo? Aí Jesus respondeu: ninguém pode entrar no reino de Deus. Está lá em João. Vamos lá, que eu não dei a referência. João 3, do 1-7. Eu estou comentando aqui só se você quiser acompanhar. No versículo 5. Aí Jesus respondeu: ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água do Espírito. Pronto. Aí que confundiu a cabeça do homem. Primeiro Jesus disse que ele tem que nascer de novo. Depois da água do Espírito, como é que isso funciona? Já imaginou o que ele voltado para o natural não ia ter? Como é que eu vou entender isso? Aí Jesus fala no versículo 6: os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Os seres humanos,
eu, você, podem gerar apenas vida humana. Mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Eu estou na versão NVT. Acho que é NVT. O Espírito dá à luz a vida espiritual. Aí no 7 ele diz, portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O que Jesus quer dizer com isso? A palavra, querido, quando ela é ensinada, a palavra de Deus, quando ela é ensinada, ela é ministrada a nós, ela tem o papel de nos limpar, ela tem um papel de nos lavar, limpar os nossos corações de tudo aquilo que não agrada a Deus. Os nossos corpos, por exemplo, como água limpa os nossos corpos, a gente vai tomar um banho, a gente não vê a água, está suja como está, mas você vai para debaixo do chuveiro, você é lavado, você sai limpo dali. A palavra, ela tem esse papel de nos limpar, limpar o nosso coração, limpar nossa mente de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que faz o homem se separar de Deus, de tudo aquilo que faz deixar o homem de receber, tudo aquilo que Deus já conquistou para ele na cruz do Calvário. Então, a água pura, aí lá em Ezequias ele fala, isso aqui você não pode nem anotar, mas só para trazer fundamento para você. Lá em Ezequias 36, 25, ele diz assim, aspergirei, ou seja, aspergir é borrifar. Colocarei água pura sobre vós e ficareis limpo de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei. A palavra, ela tem esse papel de mostrar para nós aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Aquilo que pode causará admiração. Quando Jesus ele ministrava, ensinava a palavra ali, o jeito que Jesus ensinava, o povo ficava admirado. Por quê? Que o povo ficava admirado? Porque nunca ninguém tinha falado como Jesus falava. Nunca ninguém tinha explicado como Jesus explicava. A palavra que Jesus falava e explicava tinha poder de ir lá nas profundezas do coração do homem, mostrar a realidade do coração do homem para ele. Então isso, às vezes, quando Jesus ensinava, confrontava as pessoas que o viam, confrontava os fariseus. Então, querido, para o homem natural, voltando como eu estava falando para o homem natural, tem jeito para ele, teve jeito para nós, não foi? Nós estamos aqui. O que foi que nós fizemos? Nós decidimos, querido Jesus. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos decidir o que queremos com Ele ou não, se queremos estar com Ele ou não. Deus não quer pessoas tipo robôs, tipo marioneta, Ele dizendo tipo robô, tudo aquilo. Não, queridos. Nós temos o poder de decisão, nós sabemos escolher para nós o que é bom e o que não é. Então Deus quer que eu e você decidamos dentro de nós a comunhão, o querer estar com Ele, o querer compartilhar, o querer desenvolver uma vida com Ele, o querer andar com Ele, a dar ouvido para a sua palavra, para que nós possamos desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o homem natural, Agora nós temos o homem carnal. Uai, qual a diferença? O homem natural, ele não conhece a Deus, não recebeu a Deus. Carnal é o homem que já recebeu a Deus, já conhece a Deus, mas é o homem que não cresceu espiritualmente, é um menino. Está ali, desde quando recebeu Jesus, está daquele mesmo jeitinho, não cresceu. Qualquer coisinha fica chateado, olha com a cara feia, ninguém deu bom dia, já está chateado. Fulano de tal não veio, não me abraçou, já chateou. Queridos, esse homem precisa crescer. Porque se esse homem continuar desse jeito, o que pode acontecer com esse homem? Se ele não renovar a mente dele, ele tende a voltar às coisas lá do homem natural. Vai perder a salvação dele. Porque, queridos, nós somos salvos. Quando a gente recebe Jesus, o que acontece? O nosso espírito é salvo. A nossa alma, ela precisa ser renovada. E o nosso corpo, querido, ele não é salvo ainda.
O nosso corpo está sendo salvo. Nós temos que ter os nossos desejos, as nossas vontades, nós temos que submetê-las à vontade da palavra de Deus. E quando a gente não faz isso, como é que nós vamos submeter? Como é que nós vamos saber que nós estamos agradando a Deus ou não? Que o que nós estamos fazendo para com Deus está certo ou errado? Querida, é renovando a mente. Não tem outro meio. E para renovar a mente é um papel meu e seu. Tudo já está pronto. Deus já deixou a palavra dele lá. O Espírito Santo já está dentro de nós. Nós temos que botar força. Temos que renovar nossa mente. O reino dos céus, ele não é conquistado sentado em casa, vendo televisão, ou tem crescimento. É a força, queridos. Todos nós temos momentos difíceis, todos nós enfrentamos desafios, todos nós temos que trabalhar, vencer, conquistar coisa, querido, mas não devemos deixar de tirar o tempo para as coisas de Deus. Precisamos, e se você não está achando no seu tempo, olha e não acha, vai para o Senhor, Senhor, me ajuda, eu preciso. Do jeito que eu estou vendo aqui, eu não sei como fazer, me ajuda. Ele vai ver a sinceridade do teu coração e ele vai te ajudar. Lembra do homem que eu falei? Que se o homem tivesse chegado e falado para Deus tal coisa, ele não teria feito aquilo? É ser sincero, queridos. Abrir o coração e falar o que está dentro. Não negar, não vir com palavras difíceis, com coisa mostrando para Deus, porque de Deus a gente não pode esconder nada. Deus vê todas as coisas. Então, ser sincero, mostrar para ele. O homem carnal, como eu falei, ele já nasceu de novo. Então, o espírito e a alma humana, os dois são espirituais. Mas o corpo, ele é natural. Portanto, o corpo está sujeito às paixões. O corpo está sujeito a fazer as coisas, a desenvolver as coisas que não agradam a Deus. Paulo, engraçado que ele não falava isso para as pessoas que não eram do mundo, que eram do mundo. Paulo falava isso para a igreja. Paulo precisava levantar a igreja, para que a igreja fosse uma igreja espiritual, para que a igreja fosse uma igreja que buscasse a Deus, que fosse uma igreja que andasse no Espírito, que desenvolvesse as coisas do Espírito, e não ficasse naquelas picuinhas, naqueles pensamentos que a igreja, a pessoa acha que é o certo. Não, queridos, precisamos mergulhar na palavra, cavar a palavra e crescer na palavra. Isso é papel nosso. Aleluia. O homem interior, esse meu homem interior, o teu homem interior, ele que deve dominar o nosso homem exterior. E ele só domina se ele estiver cheio da palavra. Porque senão vai fazer besteira. Vai ficar na mesma coisa, passando. Fulano então já conhece o irmão que está tanto tempo na igreja, mas é a mesma coisa. Aí esse irmão chega na igreja, vê o irmão crescendo, vê outro se desenvolvendo. Nossa, mas eu estou tanto tempo na igreja, ninguém me dá oportunidade. Eu não faço nada. Por quê, querido? Precisa crescer. Precisa desenvolver. Aleluia. Então nós precisamos manter sob sujeição, sobre o controle, o nosso corpo. E o outro homem é o homem espiritual. Quem é esse homem espiritual? É aquele homem que já recebeu Jesus, já recebeu a Cristo. Ele tem uma vida dirigida pelos pensamentos, pelo Espírito. E para ele ser dirigido pelo Espírito, ele tem que estar cheio de quê? Da palavra, porque ele é confrontado. Nós somos confrontados todo dia com nossos pensamentos. Somos confrontados com pensamentos que Satanás lança para nós. Então nós só vamos vencer, esse homem espiritual só vai vencer se ele estiver cheio da palavra. Aleluia. Lá em 1 Coríntios 2, 15 e 16, na versão NVT, diz assim: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
queridos, e o que é isso? Nós temos a mente de Cristo. Eu lembro quando eu estudava assim, que eu ficava, mas como é que nós temos a mente de Cristo? Entendemos, querido, que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra, mas termos a mente de Cristo, nós temos isso lá em 1 Coríntios 2,16, ele diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo, pois nós temos a mente, devemos condicionar a nossa mente à obediência dos nossos pensamentos, à obediência da palavra. Os pensamentos vêm até nós. O que é ter a mente de Cristo? Os pensamentos vêm, nós temos que passar esses pensamentos no crivo da palavra, querido. Todos nós. Não tem filho predileto, não tem filho bom, não tem aquele que ele já tem a mente de Cristo, ele não precisa fazer nada. Não, queridos. Todos nós, quando os pensamentos maus vierem até nós, nós temos que levar a palavra. E isso aí, querido, não é da noite para o dia, não é rapidinho, é todo dia. Nós precisamos vencer dia após dia, passo a passo. Entendeu, queridos? É uma vida construída, é uma vida desenvolvida, é uma vida no Espírito. E é assim que essa vida se desenvolve. É pela palavra, através da palavra. Graças a Deus nós temos uma palavra. Já imaginou se não tivesse a palavra? Cada um ia fazer a coisa do jeito que queria. Já imaginou se não tivesse as leis de trânsito? Às vezes a gente está tão apressada, né? Tem um sinal vermelho, meu Deus, já estou atrasada esse sinal aqui. Já imaginou, querido, se não tivesse? Como é que ia ser? Uma desordem total. Mas graças a Deus nós temos a palavra para nos colocar no trilho certo, para nos mostrar o que é certo, o que é errado, como agradar a Deus e como não agradá-lo, como desenvolver uma vida com Ele. A palavra nos ensina. Aleluia. Então, lá em 2 Coríntios, já li, né? Agora lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele faz o quê? 2 Coríntios 10, vamos lá, 4 e 5, eu botei a referência aqui, não anotei. Aleluias. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Queridos, a maioria dos crentes, a maioria, não sabe como disciplinar a mente. Porque tem que botar força. Para disciplinar a mente, nós temos que botar força. Ainda mais quando a pessoa tem uma mente muito ativa. Pensa em muita coisa, faz muita coisa. E você tem que trazer essa mente cativa no meio desses pensamentos. No meio de tudo isso que tem que fazer, você tem que pegar aquela mente, aquele pensamento e trazer para a palavra. Você tem que botar força. Isso não é coisa rápida que a gente faz, mas precisamos desenvolver. Lá em 2 Coríntios ele diz, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas, o raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Isso, querido, nós fazemos só através da palavra. Nós podemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, como? Através da palavra. Através da palavra nós iremos anular os sofismas, os pensamentos errados, os argumentos falsos, enganosos, é através da palavra. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As fortalezas na mente, elas só são destruídas com a palavra, com o pensamento certo da palavra. Não é com o que eu penso, não é com o que eu acho, não é com o que eu ouvi alguém falar. Vá para a palavra. Vê se aquilo que você está pensando está de acordo com a palavra. E se não tiver de acordo com a palavra, querido, descarte. Descarte, não deixe criar fortaleza. Para que você não possa sofrer o dano lá na frente, porque o dano vem. Então, desse modo, nós podemos compreender que as armas da nossa milícia, como são mencionadas aí através do apóstolo Paulo, são os argumentos da palavra de Deus que são capazes de destruir todo argumento de Satanás. Só a palavra destrói os argumentos de Satanás. Só a palavra de Deus vai poder dizer para você, quando Satanás vier e dizer assim, olha, você não é curado não. Olha a doença aí, olha a dor que você está passando. O argumento da palavra de Deus vai dizer, Satanás, tu é mentiroso. Tu nunca te firmou na verdade, porque está escrito que Jesus já levou todas as minhas enfermidades, já carregou
todas as minhas dores. Querido, se você não souber, você não vai confrontar Satanás com a palavra. Quando Satanás chegar para você e dizer, olha a tua vida, como é que está? Você não vai conseguir isso que você quer. Olha aí, quanto tempo. Mas o que a palavra de Deus diz? Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós já somos. Querido, você só vai vencer com a palavra. Não tem jeito, ele vem para a pessoa que tem dinheiro, que não tem. Ele vem para o branco, ele vem para o que não é branco. Ele vem para todos, querido. Raça, tribo, nações, ele vem para todos. Não tem acepção de pessoa, porque o papel dele é o quê? Roubar, matar e destruir. Enquanto ele não fizer isso, ele não vai se dar por satisfeito. Então a decisão de querer andar na palavra, de querer mudar a história é minha e sua. Não se dê por vencido. Não acha que você não vai conseguir, porque você é forte, porque o maior está dentro de você. Você já nasceu de novo. O Espírito de Deus, o poder de Deus, ele fortalece o teu espírito. Então você consegue avançar. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer um. Você não é um vermezinho de Jacó que está ali, não tem jeito. Cara, você é a igreja de Deus, triunfante. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então você pode. Vença o pensamento mal. Vença a ideia dele de engano, de fracasso com a palavra. Eu posso. Está escrito, eu posso. Jesus, na fragilidade dele, Jesus venceu Satanás com a palavra. Não se deixe enganar. Não se deixe. Não se deixe. Isso é papel meu e seu. Não se deixe enganar. Não deixe Satanás mostrar que o que ele está dizendo para você é a verdade. A verdade é a palavra. Quando nós praticamos a renovação da nossa mente dia após dia com a palavra, nós vamos desfrutar. Querido, nós vamos viver. Quem não quer desfrutar de coisa boa? Me diz. Quem quer viver uma vida parada no marasmo? Quem quer? Eu não quero. Então, queridos, renova a mente. Comece a trabalhar. Levanta, se não está tendo tempo, levanta de madrugada. Tira uma horinha a mais. Vai para a palavra. Tira meia hora para a palavra, meia hora para orar. Vai começando, vai desenvolvendo e as coisas vão acontecendo. Porque se nós formos deixar o que o nosso corpo quer, nosso corpo só quer o quê, pastor? Sombra e água fresca, comida boa, sentar no sofá lá, comer pipoca, tomar refrigerante. É isso que o nosso corpo quer, queridos. Mas nós somos seres espirituais. Eu estava nessa viagem com uma pessoa, como eu falei lá no começo, ele não conhecia o Senhor. E aí fui falar do Senhor, né? Porque a gente, quando tem um Senhor, você não consegue ficar calado. E a gente estava numa situação lá, que aí uma pessoa da mesa chegou e disse assim, Lene, faz uma oração por nós. Aí eu, tá bom, porque eu sei que você gosta de orar, faz uma oração por nós, tá bem, vou orar. Aí o meu marido ficou com o olho aberto e viu que ele estava assim, tipo, como se estivesse assim, debochando, sabe, da oração, não aceitando de bom grado. E eu estava ali mergulhada no Senhor, não estava nem vendo o que ele estava. Aí depois meu marido me deu toque, aí eu cheguei para ele, depois conversando, ele, mas eu não creio em Deus. Eu não acredito em Deus, eu não acredito nesse teu Deus. Certo. De primeiro eu ficava chateada, quando alguém falava assim, ainda mais quando você está cheio da palavra, você quer levar coisa boa para a pessoa, você quer que a pessoa receba. E quando a pessoa rejeita, mas o pastor falou uma vez uma coisa que eu nunca esqueci. Sabe o que o pastor falou? O pastor disse o seguinte, quando você vai falar de Jesus para a pessoa, é igual como um garçom, que você vai para uma pizzaria, e lá tem pizzaria de tudo. Tem pizza de alho, tem pizza de calabresa, tem pizza de mussarela, de tudo. O garçom chega, você quer pizza de alho? Não, eu não gosto. O garçom vai ficar chateado porque ela não gostou de pizza de alho? Não, ele vai para outro. E eu guardei isso no meu coração. Para quê? Para que eu não ficasse chateada. Porque de primeiro eu ficava, sabe? Poxa, você está levando, a pessoa não quer.
Aí eu já me fechava. Não, querido. Aí depois que passou aquela cena, eu perguntei, eu falei, você crê em quê? Aí ele falou, eu creio na ciência. Eu creio na ciência. Aí, você tem comunhão com uma pessoa assim? Você não tem comunhão com uma pessoa assim. Mas nós temos a comunhão com quem? Com o Senhor, com o Pai, com o Filho. A nossa comunhão é com o Pai. Nós temos comunhão, nós gostamos de estar no meio de pessoas que querem, que falam a mesma língua. Nós gostamos de estar no meio de pessoas que oram, que traz uma palavra de conforto, que levanta aquele que está caído, que vê que não tem jeito. Tem coisa melhor na vida, querido, de você ter essa palavra e levantar uma pessoa que está derrotada ali, fadada ao fracasso, e você chegar para essa pessoa, levantar essa pessoa na palavra, e você vê aquela pessoa ali com um semblante, como aquele homem, com um semblante leve, agradecido. Ô senhora, muito bem, eu estou tão leve. Queridos, dinheiro não ia resolver a vida daquele homem. Era um espírito maligno, importunando ele, querendo levar ele à destruição. Então, querido, se encha da palavra. Estude a palavra. Busque o conhecimento. Renove a sua mente. Não é o esposo que vai poder fazer pela esposa, nem a mãe pelo filho, é a própria pessoa. Porque vai ter momentos em que nós vamos ser confrontados ou estar em situações que, se você não tiver a palavra, o que você vai fazer? Você vai ligar, pastor, ora por mim, faz tal coisa. E se o pastor não puder? Vocês estão entendendo? Então somos nós, querido. É eu e você, com Deus, buscando, estando alicerçado. Porque nós, querido, nós fomos resgatados de uma vida miserável, uma vida de pecado, uma vida que tinha prazer com as coisas do mundo, e nós fomos transportados, querido, para o reino do Filho do amor de Deus. Nós fomos transportados para um reino. O nosso reino não é deste mundo. A nossa vida não se limita aqui. Nós temos que pensar nas coisas lá do alto, as coisas que nos dão esperança, as coisas para onde nós iremos. Todos nós estamos a caminho do céu. Ninguém quer ficar aqui na terra, eu não quero. Que fique tudo aí, eu quero estar com meu pai. Então, querido, para isso, tem um caminho a seguir. Tem uma trilha a caminhar. Não é de qualquer jeito. Então, nós estamos sendo trabalhados. Nós estamos sendo lavados por essa água que limpa. Essa água que vai lá nas profundezas do nosso coração, do nosso ser, e mostra para nós, como diz, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante, né, de que qualquer espada de 2 gumes, que penetra as profundezas do homem, que mostra para o homem aqueles pensamentos, aquelas ideias, aquelas coisas que ele tinha construído desde a infância, que estava lá, que ele acredita que está certo, aí vem a palavra e mostra. E mostra, olha, não é por aí não. Tem jeito para você. Tudo é possível que crê. Aleluia. Então nós também, querido, nós temos um espírito que foi recriado. E nós devemos dar o fruto desse novo espírito. Por isso o homem, ele precisa desenvolver, ele precisa dar o fruto do espírito dele recriado. E qual é o fruto do espírito recriado do homem? Amor, paz, alegria, vamos lá, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Isso são coisas que no dia a dia vêm na nossa vida através de situações, de circunstâncias, que nós precisamos desenvolver o fruto. Ser paciente. Às vezes a gente pode perder uma coisa aqui para ganhar outra ali. Às vezes nós passamos até por situações de engolir o negócio assim no seco, sem beber água, alguém veio e falou, e você fechar a boca, aguentar, por amor a Deus. Precisamos desenvolver. E se nós não buscarmos na palavra, nós vamos desenvolver o quê? Você receber um tapa, pega outro lado.
Falou uma coisa, pega outra. É assim. Então, esse é o nosso papel. Então, nós vamos também aprender a andar em fé. Conhecendo a palavra, nós vamos aprender a agradar o nosso Pai. Nós vamos aprender a desenvolver com Ele uma caminhada de vitoriosos aqui nessa terra. Quando alguém olhar para você e pensar, você, nossa, fulano tal, eu lembro que ela estava nessa situação aqui, que não tinha jeito no natural, mas ela conseguiu vencer. Como é que ela passou por isso? Orando, buscando quem pode ajudar, buscando nele, alimentando da palavra e vencendo, queridos. É assim que nós vencemos. Não é falando do outro, não é dando mau testemunho do outro, é vencendo dia após dia na palavra, na comunhão com o Espírito, andando, olhando para dentro de si, não deixando o pecado querer criar raiz, mas jogando ele para fora, sendo sincero com o Pai, desenvolvendo a vida. Queridos, todos nós devemos ter uma vida de oração com o nosso Pai. É na oração, quando a gente está ali no nosso quarto, que a gente fala para Ele como nós estamos. Porque às vezes você não tem condição de falar, não consegue falar nem com o esposo. Mas com Deus a gente consegue. Abrindo o coração, falando, Pai, eu estou desse jeito, eu estou dessa forma aqui, Senhor. Me ajuda nisso aqui, eu preciso avançar nisso aqui, eu não estou conseguindo. Olha, o desejo da minha carne está assim, se eu for assim, me ajuda, eu não quero pecar contra o Senhor. Me ajuda, Ele vai te ajudar, querido. Aonde é que você desenvolve isso? É no quarto, na oração, é na comunhão, é desenvolvendo com Ele. Então, é nesse momento que nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito. Você começa a desenvolver, o Espírito chega e fala dentro de você. Não, filho, é isso aqui. Aí o Espírito vem e te dá uma palavra. Oh, mas é tão bom. Quando a gente está orando e o Espírito vem e dá uma palavra, que às vezes você pode nem lembrar do versículo todo, mas você lembra de uma parte e vai lá na Bíblia e você lê o resto, aí você se regozija. Oh, meu Deus, que bom. Que não foi um homem que chegou, não foi um profeta que chegou e me falou, foi eu e o Senhor. Foi a minha intimidade com o Senhor, foi a minha comunhão com o Senhor. Se eu busco o Senhor, se eu tenho comunhão com Ele, por que eu vou ficar dependendo dos outros? Por que eu vou ficar dependendo do pastor? Por que eu vou ficar dependendo do profeta? É eu e Deus, querido. Deus pode usar o pastor? Pode usar o profeta? Pode, mas quando vier com a palavra, você já sabe. Já está dentro. O Senhor falou, aí só vai confirmar. E se o Senhor não falou e não confirmou, rejeita. Eu busco Deus. Como é que Deus não vai falar comigo? Aí vá para a palavra. Está na palavra? Não está. Vocês estão entendendo? É no dia a dia, querido, é passo a passo. Nós precisamos desenvolver, vamos avançar. Estamos começando o ano, tem muita coisa para a gente fazer, crescer espiritualmente, não ser aquele crente natural, mas ser aquele crente afogueado, cheio do Espírito, cheio da palavra, avançando, vencendo. Qual é os seus projetos? O que você apresentou para Deus nesse ano? O que você precisa alcançar? Para onde você quer ir? O que você quer desenvolver? É a hora de mostrar para o Senhor. Senta com Ele, anota, põe no caderno. Pai, eu tenho isso aqui, ó, meu alvo é esse aqui, eu quero isso, quero aquilo. Pai, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar. Eu creio que o Senhor pode me orientar a fazer isso aqui. Queridos, é mostrando para quem pode. É para Ele, queridos. É para Ele que vê todas as coisas. É Ele que sabe a intenção do coração. É Ele que conhece o coração do homem. Aleluia. Então, querido, nós temos que aprender a desenvolver a voz do Espírito falando, aprendendo a ouvir essa voz dele, falando conosco e aprendendo a permanecer e dar os frutos que permaneçam. Precisamos dar frutos que permaneçam. Amém?